vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje estarei aqui comentando e reagindo e assistindo aqui sobre a história de Lilith, né? A primeira mulher de Adão, né? Mas, antes de ir para o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele legalzinho só para ajudar. E lembrando que essas histórias, gente, sinceramente, eu acredito, sabe? Por conta que, né, o mundo tem milhões de anos e nós sabemos que teve muitas coisas importantes que foram destruídos, né? Que foram perseguidos e foram destruídos, né? Também tem coisas aí que até hoje é escondido, tipo no Vaticano mesmo, né? Tem muitas coisas que são escondidas. E coisas da Bíblia, né? Nós sabemos que a Bíblia já foi modificada aí milhões de vezes, né? Já foi modificada, já foi traduzida, retraduzida, traduzida de novo, né? Então tem muitas falhas ali na Bíblia e coisas que faltam, né? Quando a gente lê, faltou alguma coisa aqui, o que é, por que faltou, a gente já percebe, né? Então, vamos para o vídeo. Você já ouviu falar de Lilith? Não aquela das histórias modernas, nem das lendas distorcidas que chegaram até nós, mas a verdadeira Lilith, a que foi apagada da história sagrada. Seu nome aparece apenas uma única vez na Bíblia, e mesmo assim como uma sombra, um sussurro quase imperceptível. Mas por quê? Quem era essa figura misteriosa que parece ter sido varrida dos registros sagrados? E o que ela fez para merecer tal destino? O que poucos sabem é que muito antes de Eva ser criada, existia uma mulher diferente. Forte, destemida, impossível de ser controlada. Alguns textos antigos dizem que ela foi feita da mesma matéria que Adão, do mesmo pó da terra, sem qualquer inferioridade. Não nasceu de uma costela, não foi moldada para ser submissa, mas isso era um problema. Lilith não aceitava ordens, não se curvava. Ela acreditava que tinha o direito de decidir seu próprio caminho. E foi essa determinação que mudou tudo. Há registros antigos que contam que Lilith desafiou o Criador, que se recusou a ocupar o papel de uma serva. E diante da imposição de um destino que não aceitava, tomou uma decisão que poucas teriam coragem. Fugiu do Éden. Mas aqui está o mistério. Para onde ela foi? O que encontrou além dos portões daquele paraíso perfeito? Quem ou o que cruzou seu caminho? Os relatos sobre Lilith não são unânimes. Alguns dizem que ela foi amaldiçoada, transformada em algo sombrio. Outros que encontrou segredos proibidos e se tornou mais poderosa do que qualquer um poderia imaginar. Existe até quem acredite que ela não foi simplesmente uma mulher, mas uma entidade muito mais antiga, ligada a mistérios ocultos desde o início dos tempos. Mas se tudo isso for verdade, por que seu nome foi apagado? Por que sua história foi enterrada tão fundo que quase ninguém ousa mencioná-la? Talvez seja porque Lilith representa algo perigoso, não um perigo físico, mas um perigo para o controle, para a ordem imposta. Ela não foi apenas esquecida, ela foi deliberadamente apagada. E tudo isso nos leva a uma pergunta ainda mais inquietante. Será que Lilith realmente desapareceu? Ou sua influência ainda está entre nós? Se Lilith foi apagada da história, a pergunta que não quer calar é: por quê? O que havia nela que a tornava tão perigosa? O relato tradicional da criação nos diz que Deus formou o homem do pó, da terra, e tempos depois esculpiu Eva a partir da costela de Adão. Mas e se essa não fosse a história completa? Gênesis 1:27 diz algo curioso. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui não há menção de uma costela, nem de uma criação separada. Apenas uma afirmação direta. Homem e mulher foram criados juntos. Mas então, por que em Gênesis 2 há um segundo relato, onde Eva surge depois? Teria havido uma primeira mulher antes dela? Textos antigos sugerem que sim. E seu nome era Lilith. Diferente de Eva, ela não foi moldada para ser uma auxiliadora, mas para ser igual.
Seu corpo não foi tirado do de Adão, mas formado da mesma essência, do mesmo solo. Isso significava que ela não via motivo para se curvar, não aceitava ordens, não via Adão como um senhor sobre ela. E isso foi o começo de um conflito que mudaria tudo. Alguns escritos dizem que Adão tentou impor sua vontade sobre Lilith, exigindo que ela o obedecesse, mas ela recusou. Ela acreditava que, sendo feitos da mesma matéria, deveriam ter os mesmos direitos. E essa rebeldia não foi bem recebida. De acordo com algumas versões, Lilith teria pronunciado um nome sagrado e, com isso, ganhado o poder de deixar o Éden. Outras histórias falam de uma fuga desesperada, uma jornada rumo ao desconhecido. Mas se Lilith partiu, para onde foi? E mais importante, o que ela encontrou além dos muros do paraíso, o que aconteceu depois, é um dos maiores mistérios da história. Alguns dizem que anjos foram enviados para trazê-la de volta, mas ela recusou. Outros sugerem que sua jornada a levou a um encontro proibido, algo que a transformou para sempre. Há quem diga que, nesse momento, ela cruzou o caminho de forças que não pertenciam ao mundo dos homens. Forças que carregavam segredos antigos, esquecidos desde a criação do universo. Se isso for verdade, então Lilith não foi apenas a primeira mulher. Ela foi a primeira a desafiar o Criador. Mas teria ela se tornado uma inimiga da humanidade? Ou uma guardiã de verdades que nunca deveriam ter sido reveladas? Algo me diz que você não está aqui por acaso. Lilith foi apagada da história, mas sua verdade ainda ecoa. Se você chegou até este ponto, significa que este conhecimento precisava chegar até você. Se acredita que a verdade sempre encontra um caminho, comente amém nos comentários. Quero saber quem está aqui acompanhando essa investigação. E se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Grandes revelações estão a caminho. Então clique em inscrever-se e prepare-se para o que vem a seguir. Lilith partiu, mas sua fuga não foi apenas um ato de rebeldia. Foi um rompimento com o próprio destino. Quem mais teria coragem de abandonar o paraíso, de desafiar a ordem divina e atravessar os limites do mundo perfeito criado pelo Criador? Mas para onde se vai quando se abandona o Éden? O que existia além daqueles portões? Os textos sagrados não nos dizem. A Bíblia silencia sobre o que havia do outro lado. Mas antigas inscrições mesopotâmicas, sumérias e babilônicas falam de terras esquecidas, lugares onde entidades antigas vagavam e onde o contato entre o divino e o terreno era proibido. Seria esse o destino de Lilith? Relatos encontrados em tabuletas de argila sugerem a existência de seres que não pertenciam ao céu nem à terra. Criaturas chamadas Apkallu, descritas como guardiãs de um conhecimento perdido, detentoras de segredos sobre a origem da humanidade. Os sumérios falavam de um grupo misterioso que caminhava entre os homens, ensinando mistérios proibidos e revelando verdades ocultas. Lilith teria encontrado esses seres? Seus rastros são sutis, escondidos em mitos e fragmentos espalhados pela história. Em algumas versões, ela teria encontrado os vigilantes, os mesmos anjos que mais tarde se revoltariam contra Deus e dariam origem aos Néfilim. Outros textos indicam que ela teria viajado para terras desconhecidas, habitadas por entidades tão antigas quanto o próprio tempo. Mas a pergunta que ninguém se faz é: e se Lilith não fugiu? E sim foi atraída? E se, ao sair do Éden, ela não apenas encontrou seres que a acolheram, mas também descobriu algo que estava escondido desde o início da criação? Algo que não era para ser visto por olhos humanos? O que Lilith aprendeu no exílio e por que sua história precisou ser apagada para sempre? Lilith desapareceu nas sombras do mundo antigo. Mas aqueles que cruzam os limites do proibido nunca permanecem sozinhos por muito tempo. Em sua jornada além do Éden, ela encontrou algo que poucas criaturas ousaram ver. Seres poderosos, caídos,
banidos de Aí sua foram expulsos morada como outros celestial. anjos. Eles eram os vigilantes. Quem eram esses seres? Para alguns, eram anjos enviados para vigiar a humanidade, observadores silenciosos dos primeiros passos dos homens na Terra. Mas há outra versão, uma que foi sussurrada ao longo dos séculos e registrada em textos esquecidos. Os vigilantes não apenas observavam, eles desejavam mais, queriam governar, influenciar, ensinar mistérios que jamais deveriam ser revelados. Lilith teria sido a primeira a encontrá-los? Sua fuga do Éden a teria conduzido diretamente ao caminho desses seres enigmáticos? Ou será que foi exatamente isso que eles queriam? Atraí-la, moldá-la, torná-la parte de algo muito maior? Em um momento só Dizem tinha que os Adão. vigilantes ensinaram aos homens o que os céus mantinham em segredo. Como forjar certeza metais, foi os anjos como caídos. dominar a terra, como compreender os astros e manipular as forças ocultas do universo. Mas eles não ensinaram apenas aos homens. E se Lilith foi a primeira aluna? A história nos leva a um dilema. Se ela aprendeu com os vigilantes, isso a tornou uma inimiga da humanidade? Ou uma guardiã de um conhecimento que foi deliberadamente apagado? O passado esconde verdades incômodas. E se observarmos com atenção, veremos que esse padrão nunca desapareceu. O mundo moderno não é tão diferente. Ainda existem segredos enterrados, informações ocultadas, histórias reescritas. A verdade, muitas vezes, não é aquilo que nos contam, mas aquilo que tentam esconder. Mas se Lilith foi tocada por esse conhecimento proibido, o que mais ela aprendeu? E, acima de tudo, qual foi o verdadeiro preço por isso? O que acontece quando alguém toca no conhecimento proibido? Quando cruza o limite que separa os homens das entidades ocultas? Lilith havia encontrado os vigilantes, e ao lado deles, ela não era mais apenas uma exilada. Se antes foi rejeitada pelo paraíso, agora era acolhida por aqueles que tinham caído do céu. Mas essa aliança teve um preço. Os vigilantes não eram apenas observadores. Eles haviam quebrado leis sagradas. Eles tomaram para si mulheres humanas. E dessa união proibida nasceram os Nephilim, seres de força descomunal, híbridos de anjos imortais. Gênesis 6:4 menciona esses gigantes. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes foram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Mas o que poucos questionam é: Lilith fazia parte disso? Se Lilith esteve entre os vigilantes, o que significa que ela presenciou o nascimento dessas criaturas? Mas ela foi apenas uma testemunha, ou uma peça central nessa história. Muitos textos apócrifos falam de uma mulher que caminhava entre os gigantes, uma líder que dominava mistérios desconhecidos e que ajudou os Nephilim a desafiar as forças celestiais. Seria Lilith essa figura? Imagine esse mundo, uma terra onde os gigantes caminhavam livremente, onde os segredos do céu haviam sido despejados sobre a humanidade, onde cidades inteiras foram erguidas em adoração a esses seres. Se Lilith realmente estava ali, qual era o seu papel? Uma conselheira? Uma sacerdotisa? Ou algo muito mais sombrio? Mas se tudo isso aconteceu, onde estão os vestígios? Será que foram destruídos, assim como os Nephilim? Ou será que há algo enterrado, esperando para ser descoberto? Os relatos falam de uma guerra, algo tão grande que fez os céus se voltarem contra a terra. Os Nephilim eram poderosos, mas não invencíveis. O dilúvio veio para varrer suas marcas da existência. Mas Lilith sobreviveu. Como? E mais importante, por quê? Os Nephilim caíram. As águas do dilúvio varreram da terra suas pegadas, suas cidades e seus feitos. O que um dia foi grandioso tornou-se apenas um sussurro em textos esquecidos, um eco distorcido de um passado proibido. Mas se tudo foi destruído, por que Lilith sobreviveu? Se ela estava entre os caídos,
se caminhou com os vigilantes e testemunhou o nascimento dos gigantes, como escapou do destino que selou o fim deles? Essa é a pergunta que gerações tentaram responder. Alguns dizem que foi amaldiçoada, condenada a vagar pela escuridão, longe dos homens e dos deuses. Outros acreditam que ela encontrou um caminho oculto, uma forma de continuar existindo, mesmo quando o mundo tentou apagá-la. Mas uma coisa é certa: Lilith nunca foi esquecida. Em culturas antigas espalhadas pelo mundo, surgem histórias sobre uma mulher forte, indomável, temida e respeitada. Os sumérios a chamavam de Lilitu, um espírito do vento e da noite. Na tradição acadiana, seu nome era murmurado com cautela, associando-a a forças que desafiavam a ordem natural. No Egito, há registros de divindades femininas que compartilhavam características semelhantes, seres com asas, guardiãs de mistérios ancestrais. Seria Lilith apenas um mito fragmentado em diferentes culturas? Ou esses relatos indicam algo maior, uma sobrevivência além da carne, uma presença que nunca desapareceu completamente? Há pesquisadores que apontam semelhanças entre Lilith e figuras demonizadas ao longo da história. Mulheres que não se encaixavam nas normas sociais, muitas vezes eram associadas a ela. Bruxas perseguidas na Idade Média, sacerdotisas silenciadas, mulheres que ousavam questionar o que estava estabelecido, todas carregavam um vestígio da mesma marca, a da rebeldia. Mas isso levanta uma questão ainda mais sombria. O que realmente significa ser amaldiçoado? Será que Lilith sofreu uma punição divina? Ou será que aquilo que chamamos de maldição é, na verdade, um legado oculto, um conhecimento que nunca deveria ter sido compartilhado? E se Lilith não desapareceu, onde ela está agora? A história é escrita pelos vencedores. Mas e aqueles que foram apagados? Aqueles que tiveram seus nomes riscados dos registros sagrados, suas vozes silenciadas, suas imagens transformadas em algo irreconhecível? Quem garante que tudo o que nos contaram sobre Lilith é verdade? Se voltarmos no tempo, encontraremos algo intrigante. Em civilizações antigas, figuras femininas eram adoradas como guardiãs, guerreiras, detentoras de um conhecimento profundo. Em templos sumérios, havia registros de Lilitu, uma entidade associada ao vento, à noite e à liberdade. Os cananeus falavam de deusas aladas, mulheres que andavam entre os homens, fortes e inquebráveis. Mas então, algo mudou. Por que uma figura que já foi reverenciada se tornou um símbolo de maldição? Por que Lilith, que antes era retratada como poderosa, foi transformada em um ser demoníaco ao longo dos séculos? Na Bíblia, há um versículo enigmático, encontrado em Isaías 34:14. Encontrem-se as feras do deserto com as hienas, e os sátiros clamarão uns aos outros. Ali Lilith pousará e achará seu lugar de descanso. O que isso significa? Seria essa a única menção sobrevivente de Lilith nos textos sagrados? Ou um fragmento de algo muito maior que foi deliberadamente apagado? A pergunta que ninguém faz é: quem teria interesse em apagar Lilith da história? Se ela era perigosa, era um perigo para quem? Para os homens? Para os reis? Para aqueles que precisavam que as mulheres permanecessem submissas? Não seria a primeira vez que a narrativa foi manipulada. Ao longo dos séculos, quantas verdades foram distorcidas? Quantos relatos foram reescritos para servir a um propósito específico? Se Lilith foi apagada, então o que mais nos esconderam? O que mais foi enterrado tão fundo que poucos ousam questionar? Mas talvez a pergunta mais assustadora não seja sobre o passado, e sim sobre o presente. Porque se a história de Lilith foi reescrita, o que ainda pode estar sendo escondido de nós? Se a história foi manipulada, o que mais tentaram esconder? O que realmente aconteceu com Lilith depois que foi apagada dos registros sagrados? Os antigos relatos falam de um confronto, algo tão grande que não poderia ser esquecido.
apenas coisas que você enterrado. interpreta e você Lilith, fica assim. a mulher que desafiou o falta alguma coisa Criador, aqui. que caminhou Sei lá, entre os eu anjos tenho que viver. caídos e viu o Falta nascimento alguma dos coisa. gigantes, não Tem alguma coisa desapareceu faltando. silenciosamente. Se A havia história, algo que ela realmente. nunca aceitou, era a submissão. E foi por isso que a última batalha foi travada. Não era apenas um conflito entre forças divinas e seres caídos. Era uma guerra pelo controle, pelo direito de existir sem correntes. Mas Lilith enfrentava algo muito maior do que ela mesma. Estava sozinha contra os céus. Ou será que não? Dizem que, quando os vigilantes foram aprisionados, quando os Nephilim foram destruídos e o dilúvio varreu nós suas sabemos marcas que da o terra, mundo Lilith permaneceu, bilhões e bilhões de sobreviveu anos. à ira Muitas coisas celestial. aconteceram nesse Como? mundo. Qual foi o preço de sua resistência? O mundo já Há foi registros destruído várias ocultos e várias que vezes. mencionam uma guerra invisível, um embate travado não com espadas, mas com conhecimento, com mistérios que jamais deveriam ter sido revelados. dilúvio mostra, Seria né, que ele esse já o foi motivo pelo destruído, qual praticamente. Lilith foi transformada em um Depois símbolo renasceu. de terror? O medo de que sua história, meteoro se que destruiu descoberta, os dinossauros pudesse mudar também tudo o que destruiu milhões acreditamos? de vidas. E se essa batalha não terminou? E se Lilith Então, nunca o mundo foi já foi destruída, várias e mas várias simplesmente se tornou algo Mas que os ele olhos sempre humanos renasce, não podem né? ver? Algo que continua, desafiando o poder até hoje? Se tudo isso for verdade, então Lilith não foi apenas a primeira mulher. Ela foi a primeira a lutar contra o que estava escrito. E talvez, apenas talvez, essa luta ainda não tenha acabado. Lilith não foi destruída, nem pelo dilúvio, nem pela ira celestial. Ela sobreviveu quando os vigilantes foram aprisionados, quando os Nephilim foram erradicados e quando os séculos se encarregaram de apagar seu nome. Mas como? Como alguém pode escapar do julgamento divino, de uma sentença que derrubou até os mais poderosos? E se Lilith nunca precisou fugir? E se o segredo de sua sobrevivência estiver em algo que poucos ousam questionar? Na tradição oculta, há quem diga que Lilith jamais envelheceu, jamais pereceu, que sua essência se transformou, tornando-se algo além do tempo, além da carne. E a Bíblia, em meio às suas entrelinhas, esconde fragmentos que podem reforçar essa ideia. Gênesis 3:22 menciona uma passagem enigmática. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, a árvore da vida. Um acesso proibido à imortalidade. Mas se Adão e Eva foram expulsos antes que pudessem alcançá-la, e se alguém já soubesse o caminho, se Lilith, em sua fuga do Éden, tivesse descoberto algo que a mantivesse eterna, as lendas não falam de sua morte. Pelo contrário, há relatos espalhados em diversas culturas de figuras femininas sombrias e enigmáticas, que surgem ao longo da história, sempre com traços semelhantes. Algumas descrições se encaixam perfeitamente com Lilith, o que significaria se, em cada era, ela assumisse um novo nome, uma nova forma, permanecendo oculta entre nós. E se ela nunca desapareceu, apenas se adaptou? E se Lilith estiver aqui, agora de alguma forma que não conseguimos perceber, talvez sua luta nunca tenha terminado. Talvez seu propósito ainda esteja se cumprindo. Mas se for assim, o que ela realmente quer? Se Lilith nunca desapareceu, se de alguma forma ela sobreviveu ao tempo, à fúria celestial e ao esquecimento, então surge a pergunta mais inquietante de todas. O que ela representa hoje? Seu nome ainda ecoa em sussurros, em lendas, em histórias proibidas que atravessaram séculos. Para alguns, Lilith é um símbolo de liberdade, de resistência contra qualquer forma de submissão. Para outros, é um aviso, um lembrete de que aqueles que desafiam a ordem estabelecida sempre acabam condenados. Mas e se ela for mais do que um mito? Por que seu nome nunca desapareceu completamente? Por que sua figura continua ressurgindo de tempos em tempos, vestida com diferentes faces, em diferentes culturas?
Em cada civilização, há relatos sobre uma mulher que se recusa a se curvar, que desafia deuses e homens, que escolhe seu próprio destino, mesmo que isso custe tudo. Talvez Lilith não seja apenas uma personagem perdida na história. Talvez sua existência esteja impressa na própria natureza humana, no eterno conflito entre obediência e liberdade, no medo do desconhecido, naqueles que ousam questionar. Seus traços estão por toda parte, em textos apócrifos, em cultos antigos, em relatos de sociedades secretas que a mencionam como alguém que viu o que não deveria. Mas e no mundo moderno? Será que sua essência se mantém viva, de formas que não conseguimos perceber? E se Lilith não estiver apenas na história, mas no presente? Se ainda houver algo dela entre nós, invisível aos olhos comuns? Se isso for verdade, há uma última pergunta que precisa ser feita. E se Lilith ainda não terminou o que começou? Lilith nunca foi apenas um nome esquecido. Ela foi um enigma, um mistério que desafiou as próprias leis do universo. A mulher que se recusou a se curvar, que atravessou os portões do Éden, sem olhar para trás, que tocou em segredos proibidos e caminhou entre aqueles que foram banidos do céu. Ela sobreviveu ao tempo, à destruição e ao silêncio imposto pelos vencedores da história. Mas sua maior marca não está em textos antigos ou em lendas distantes, está em algo muito mais próximo. Seus passos ainda ecoam na humanidade. Sua essência não é apenas uma memória, mas uma representação do eterno conflito entre destino e escolha, entre aceitar o que nos é imposto ou desafiar aquilo que não compreendemos. Lilith fez uma escolha, mas a grande questão é: e nós? Quantas vezes aceitamos o que nos dizem sem questionar? Quantas histórias foram apagadas? Quantas verdades foram distorcidas para nos manter dentro de um caminho que não escolhemos? Lilith pode ter sido condenada, mas o que realmente incomodava nela não era o que ela era, e sim o que ela representava. A ideia de que sempre há outra opção. E essa ideia continua viva. Não apenas nas páginas esquecidas de livros proibidos, mas dentro de cada um de nós. A Bíblia nos ensina que toda escolha tem uma consequência, que a liberdade é um presente divino, mas também um fardo. E talvez esse seja o verdadeiro legado de Lilith, o lembrete de que somos responsáveis por nossos próprios caminhos. Podemos seguir o fluxo, aceitar o que nos é entregue sem resistência. Ou podemos olhar além, buscar respostas que ninguém ousa perguntar. No fim, Lilith foi um erro ou um símbolo, uma maldição ou um aviso. Talvez nunca saibamos com certeza. Mas se sua história sobreviveu até agora, apesar de todos os esforços para apagá-la, então talvez ela não tenha sido esquecida por acaso. Talvez, em algum nível, precisemos lembrar, e a pergunta que fica ecoando no silêncio é simples, mas assustadora. Se estivesse em seu lugar, o que você teria escolhido? Se essa história fez você enxergar as coisas de uma nova forma, não guarde isso só para você. Lilith foi esquecida, apagada, mas sua história sobreviveu. E agora, você faz parte daqueles que conhecem a verdade. Comente amém para mostrar que chegou até o final e compartilhe sua opinião. Quero saber o que você pensa sobre essa revelação. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Clique em inscrever-se e ative as notificações, porque mistérios ainda maiores estão por vir.